America, America, cosa sarà la sta America? America, 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 un bel mazzolino di fior. All'America noi siamo arrivati. Olá a todos que nos acompanham. Meu nome é Sandro Panhan, eu sou o diretor da Ara Produções. Eu estou aqui nessa live acompanhado da Márcia, que é a tradutora de livros, de Libras, né? Vai traduzir as nossas falas, e o Tiago Zílio, ele que é historiador, professor e escritor. A gente está aqui nessa live que nós vamos falar da mais recente obra que a gente está lançando agora, da qual o Tiago Zílio é o escritor, que a obra é este livro aqui. É um livro que vai ficar eternizado, né? Partes deles vão ficar eternizadas. É um livro cultural, é um livro emocionante, que eu estava lendo aqui algumas partes dele. É um livro emocionante, que teve o apoio das empresas e do Ministério da Cultura, através da Secretaria Especial da Cultura. Foi uma obra realizada com grandes estudos. Depois o Zílio vai falar mais, mas foi muito estudado e muito pesquisado. Eu vou dar alguns spoilers do livro, vou falando, Zílio, alguns spoiler, né? Spoiler. E depois eu gostaria que você passasse um pouco da sua inspiração, né? Da sua inspiração e a experiência de escrever teu primeiro livro, e uma obra já com tanta magnitude. Eu estou distribuindo esse livro aqui nas prefeituras, nas casas da cultura, e eu estou recebendo muitos elogios mesmo. Eles perguntam como foi essa ideia. Então eu estou muito orgulhoso também de participar da Ara Produções junto contigo, participar desta obra. Essa obra se trata de 14 canções folclóricas italianas. É isso, Zílio? Isso, boa tarde, né? Então boa tarde a todos que nos acompanham. Eu gostaria de agradecer a todos que estão nesse momento, né, aqui conosco, todos que também estão aqui na live, né, a nossa tradutora, Sandro, e já de antemão, né, agradecendo às pessoas que oportunizaram para que esse trabalho pudesse ser realizado, né. Então, especialmente a realização da Ara Produções, né, da Engaja Assessoria, aos nossos patrocinadores, a Bebidas Fante, né, a Basso Pancote, Transportes Cavalinho, Dubos Coxilha, a Madem, e em especial, né, a Secretaria Especial da Cultura, através do Ministério do Turismo e do Governo Federal, que possibilitaram que, através da Lei de Incentivo à Cultura, esse trabalho pudesse, de fato, né, esse sonho, porque não é somente um trabalho, pudesse ter saído do papel. A ideia desse livro, né, e essas 14 canções, elas surgem de uma perspectiva que já tem muito tempo, né? Esse trabalho é uma pesquisa que começa de maneira informal há muitos anos. Se eu puder ressaltar a minha identificação com a canção italiana, a gente tem que regressar lá para a infância.
e retornar e lembrar um pouco daquilo que foi a influência dos meus dois avós, né? A gente sempre tem a influência de algumas pessoas importantes na nossa vida. E as minhas duas avós, elas foram muito importantes, duas mulheres muito batalhadoras, né? Mas os meus avós, em especial, eles foram dois homens que me aproximaram muito da cultura italiana. Na minha infância, especialmente, o meu avô Idalmo, né, que aparece aqui algumas vezes, e depois, na minha juventude, mais o meu avô Antônio. Os dois, eles eram conhecidos, né, por serem pessoas que cantavam, né, e gostavam muito desse clima festivo que a música podia trazer, né? Lembro que as primeiras palavras em dialeto, né, foi o vô que ensinou em casa, e a primeira música que eu aprendi a cantar na minha vida foi Mérica, Mérica. Então, faz parte daquilo que eu sou, né, e isso que a gente está partilhando agora. E por fazer parte daquilo que eu sou, a gente foi atrás também para tentar compreender melhor, porque muitos jovens, né, ou pessoas de meia idade como eu, ou pessoas de mais idade, acabam cantando, conhecem, sabem dessas músicas, né, as cantam, mas muitos não sabem por que elas são cantadas. Parece tão pouco tempo essa imigração italiana, né, 1875 no Rio Grande do Sul, 1876 em Santa Catarina, lá em Blumenau, né, quando inicia, depois em Criciúma. A gente parece que faz tanto tempo, mas ao mesmo tempo já se esqueceu de muita coisa. E o objetivo desse livro era justamente isso, retomar de onde vieram essas canções, quem são as pessoas que as escreveram, ou quem as cantavam e como elas chegam até o Brasil, como elas fazem parte do nosso cotidiano aqui, especialmente no sul do Brasil. Então, o que é bonito é que eu falo de uma realidade lá da Serra Gaúcha, né, mas estamos trabalhando junto com Santa Catarina e a mesma realidade. Isso passa, né, porque é uma questão de uma herança, de uma identidade cultural. Então é por isso que nos é comum e nos une, né, em relação a isso. E era esse o objetivo. Por isso essas 14 canções. Certo. Essas canções, elas foram escolhidas, você escolheu, digamos, as 14 canções, não mais antigas, mas as mais tocadas, as mais conhecidas. Como são quais foram os critérios que você adotou para escolher as canções? Na verdade, a gente poderia ter escolhido inúmeras canções, né? Sim. E eu acredito que quando a gente tem esse trabalho concluído, percebe de quantas coisas poderiam ter sido a mais, né? Poderia ter sido ampliado, por isso que eu acho que a necessidade depois, inclusive de pensar de um volume 2, um volume 3, porque existe muita coisa da imigração italiana, muita coisa produzida no próprio Brasil, como é o caso da música Mérica, Mérica. Ela foi feita por um imigrante, né, que escreveu lá no interior, na sua realidade, um imigrante poeta que escrevia e levava para a cidade onde um frei musicava para ele, né, transformava em música suas poesias. Então é um pouco isso. Essas 14 canções, elas são divididas em três grandes áreas, né? A primeira delas a gente chama de A Saudade da Pátria, né? Então, as canções que remetem à terra-mãe, né? Então, a Itália em si, canções que eram cantadas aqui pelos imigrantes, né? Depois, as canções da guerra, porque muitas das canções que hoje a gente canta, muitas vezes em clima festivo, eram canções militares, canções cantadas por soldados, com saudade da amada, com saudade da família, né? Naquele ambiente terrível que foi a Primeira Guerra Mundial, especialmente entre Itália e Áustria, as trincheiras, né, nas montanhas, né, lutando a 4.000 metros de altitude, né, então, frio, solidão, a morte, então, essa é a realidade. Por isso o nome Canta Que Te Passa, que é uma frase que está gravada numa dessas trincheiras, né, ou seja, se eu tenho medo, se eu tenho medo da morte, se eu tenho saudade de casa, se eu tenho frio, se eu tenho fome, canta que passa. Canta que te passa. Então, transformar a música
nesse sentido maior para a própria existência. E aí a última parte do livro, que são as canções de amor. Então são aquelas que eram cantadas para as pessoas amadas, para a família, que falam bastante sobre isso. Nós vamos falar do livro por inteiro, mas vamos então começar pelo começo, né? Como se diz o ditado, começar pelo começo. E o começo é: canta que te passa, que te passa. Da onde surgiu esta ideia e como surgiu e o que tu queres dizer? A frase já está dizendo, né? Mas a história dessa frase, o que você tem a dizer sobre o início, o título do livro? Então, nós havíamos comentado um pouco antes da questão dessa frase relacionada àquela que está gravada lá na trincheira, né, da Primeira Guerra Mundial. Mas eu acho que o que a gente busca deixar claro, desde a introdução também, é que a gente também faz uma analogia àquilo que foi a realidade dos imigrantes que chegaram aqui no Brasil. Então, se os soldados enfrentaram dificuldades, se os soldados enfrentaram fome, enfrentaram frio, né, viram a morte de pessoas queridas, a gente tem que saber que esses imigrantes que aqui chegaram, né, eles também construíram cidades prósperas, né, cidades que hoje são sinônimo de qualidade de vida, de desenvolvimento, mas que isso foi a partir de muito trabalho, de muito esforço, de muito sacrifício, né, que eles doaram a vida deles pelo trabalho, para que aí eles conseguissem ter essa vida, que os descendentes deles hoje fossem prósperos. Porque esses imigrantes passaram fome, passaram frio, passaram dificuldades, e era justamente nesses momentos de filó, né, à noite, na casa, né, depois da reza do terço, do domingo nas capelas das comunidades, que era um momento que eles conseguiam se reunir, cantar, lembrar da pátria, né, lembrar da história deles, lembrar da cultura deles, e aí que eles se identificavam. Então, a música também, que muitas vezes o trabalho no interior, na roça, ele era embalado com a música, cantava-se, né? Cantava-se, eu lembro que falava, inclusive, quando se tirava leite, né? Então, quando se estava batendo feijão, né, ou um milho, então, porque era a forma que se tinha de expressar, a forma que se tinha de passar também as situações da vida. Então, na alegria, na tristeza, se cantava. Então, é essa frase, né? Canta que te passa, ou seja, assim é a vida, né? Começa com um dito italiano, né? Meia torta, né? Mas essa é a vida, né? E independente de como ela for, né? A gente tem que sempre lembrar isso, né? Da importância de ter a confiança de que o melhor vai acontecer, de que os dias vão acontecer e que a gente possa ter também essa esperança concretizada naquilo que é bom de celebrar a vida, que a música é isso, né? A celebração da vida. Primeira música, Zílio. O nosso livro ele vai estar à disposição nesse canal também, né? Online. Vai estar à disposição para deficientes visuais também online. Então, tu vai falar assim, tu vai deixar as pessoas com vontade de ler, porque se tu contar tudo aqui, daí eles não vão querer ler, você sabe, né? Eu quero que você passe um pouco da história do livro. Nós teremos à disposição, né, a gente mandou fazer aí 2.000 exemplares, então a gente tem à disposição, mas também está online, então, mas você vai dar agora aquela pitadinha para as pessoas sentirem vontade e por que não procurar o livro e procurar também, tá? Ercílio, essa música é uma música mais emocionante, pelo que eu vi, que é uma música que, como você falou antes, ela é uma tragédia, e de uma tragédia eles fizeram uma música, e, enfim, conta um pouco da história dessa música. Então, a música Ercílio, né, ela retrata daquilo que foi boa parte dessa travessia,
né, das pessoas que acabaram perdendo a vida, esse processo que foi a travessia e a chegada no Brasil, porque também nos primeiros anos eles foram muito difíceis, muitas perdas, né? Eu acho que a música Eucílio, ela traz isso, mas ela em específico, ela foi composta, né? Ela foi composta lembrando do navio Eucílio, né? Que na costa espanhola, né? Próximo a Cartagena, em 1906, um navio superlotado, né, desrespeitando todas as regras de navegação, sem equipamento de segurança para a tripulação e para os passageiros. Ele bate, né, por uma manobra arriscada para buscar, né, inclusive, mais passageiros de maneira ilegal. Ele faz uma manobra arriscada e, por isso, ele acaba naufragando. Nesse naufrágio, muitas pessoas perdem a vida, né? Então, inclusive, né, se leva muito a imagem de um bispo brasileiro, Dom José Camargo de Barros, né, que naquele momento escolheu ficar rezando com as pessoas enquanto o navio estava afundando. Ele, como passageiro de primeira classe, poderia ter pego, né, seu colete, entrado nos botes e se salvado. E ele escolhe dar seu colete para um jovem e permanece com a tripulação rezando e falece nesse naufrágio, né? Então, e vários outros, né, que estavam e voltando para o Brasil, né, nesse período, acabam perecendo a bordo. Então, foi um naufrágio, né, que marcou muito os primeiros anos da imigração. Foi uma música que ela acabou passando de pai para filho. Tinha até um dito popular, né, que era assim: quem não souber por quem rezar, reze por aqueles que estão no mar, né, por aquelas pessoas que perderam a vida no mar. Dessa música, também cabe lembrar que ela, além de contar todo o fato, né, como foi a tragédia, né, e aí a gente traz algumas imagens. A primeira delas é a capa, né, do La Domenica del Corriere de Itália, né, de 1906, e essa capa, né, de fato, do jornal, ela mostra, né, com uma pintura aquilo que teria acontecido no naufrágio, das pessoas tentando se salvar dos botes. E depois também, né, a gente tem a imagem, né, do bispo, então, né, abençoando as pessoas, né, enquanto que o navio naufragava, né, com pais, mães, tentando se salvar, né, com seus filhos. É uma música que ela traz muita emoção, né? Muita emoção, muita memória, muita recordação. E essa música, além de tudo, ela é muito especial porque durante o governo Vargas, né, o governo do Estado Novo, a ditadura do Estado Novo nos anos 40, enquanto acontecia a Segunda Guerra Mundial, onde é proibido de se falar italiano, alemão, japonês no Brasil, né? Então, com medo que se perdesse essa história tão rica, Dom José Barea, que é bispo de Caxias do Sul, então ele compõe duas músicas, né? A primeira, ele transforma a melodia de Eucílio numa melodia cantada na igreja, que é Três Vezes Santo, e também ele transforma numa outra música popular gaúcha, que é A Morte do Tropeiro. Então, foi a forma que ele encontrou para preservar essa melodia, para que não se perdesse, com o medo de que, como não poderia se cantar italiano, se perdesse essa tradição. Quem está acompanhando essa live, quem vai assistir essa live, está tendo aqui um pouquinho do que está na história das músicas. Mas lembrando que tudo isso que o professor e escritor Zílio falou está aqui, né? E a gente não comentou muito, mas também tem a partitura de todas as músicas, né, Zílio? Que isso aqui é para ficar eternizado mesmo, né? Então o objetivo dessa obra era, porque um livro sobre cultura italiana nós temos vários, né? Sobre as canções italianas já são menos, mas aqui o objetivo era isso. Nós temos muitas gravações das músicas, né? E aqui a gente quis aliar o quê? A gravação, que é o CD feito pelo Ezequiel Dal Poço, né? Então, a gravação das músicas, a canção, que fica eternizada com o áudio, por isso o CD que está junto do livro, mas também a história da música, a letra da música e as partituras. Porque as partituras é a forma como a gente consegue fazer com que a música atravesse
os tempos, né, e as eras, né? Então a gente sabe, tem certeza que com essas partituras escritas esse livro ele vai permanecer. É isso aí. Professor, olhando aqui na página 50, tem aqui uma música que parece que fala de flores, né? Que é Masolin di Fiori. E essa música é uma música, digamos, mais cheirosa, mais alegre, ou o que ela traz? Então, essa é uma canção que ela já está na segunda parte do livro, né? Que a gente fala que é a parte das canções de guerra, né? Então, essa é uma música que ela já veio com os imigrantes para o Brasil, mas ela não era tão cantada no início da imigração. Quando essa música se populariza? Depois da Primeira Guerra Mundial. Então, é muito interessante saber que muitos descendentes de imigrantes que estavam já no Brasil voltam para a Itália para lutar ao lado da Itália na Primeira Guerra Mundial. Né? A Itália, antes da Primeira Guerra Mundial, ela era uma colcha de retalhos, né? Então, ela era vários povos que foram se unificando, era um país que recém tinha sido criado, né? A Itália, ela se unifica lá na metade do século XIX, então não tinha uma identidade, se falava um italiano diferente, né? Diversos dialetos ao redor do Brasil, ao redor do país. Masolin di Fiori, então, é uma música que, como ela foi tão cantada nas trincheiras, ela acaba passando como uma música tradicional para toda a Itália. E alegre, e era cantada na guerra. Alegre, é uma música alegre que fala essencialmente de amor, né? Então, é como se fosse um jovem soldado cantando para sua amada, né? Então, aquele maço de flores, né, que vai vir da montanha, né? Então, a pessoa, né, que vem, mas que ele quer dar de presente esse maço de flores que está na montanha, que quer dar para o seu amor, né, que vai vir pela noite e tudo mais, né? Então, ela vai cantando. Existem várias versões em dialetos, inclusive, dessa música, mas aquela que está passada aqui é justamente aquela que passa pela guerra, né, que permanece e que chega ao Brasil e se torna tão popular. Hoje é uma música, naquela época era uma música cantada sem instrumentos, somente com a voz, então ela era uma música mais lenta, né? Hoje ela se transformou em uma música festiva, de baile, né? Então, para ser dançada. Mas a memória que ela traz é a memória da guerra, a memória dos soldados que estavam nas trincheiras. Logo após essa música aqui tem uma foto, né? Que são soldados da época. Isso. Nós temos várias fotos. Sobre as fotos é interessante falar assim que essas fotos são um compilado de fotos da minha família. Então, todas as fotos que nós temos aqui ao longo do livro são fotos que se referem à minha família. Eu tenho a sorte, né, de ter muita coisa que ficou guardada, né, na casa dos meus tios, na casa dos meus pais também. Então, a gente tem muita memória da família. E todas essas fotos, inclusive da capa, se referem a pessoas da minha família. Fotos da década de 30, da década de 20... Esses soldados aqui, tem algum eram parentes seus ou não? Isso, tem o meu tio, né, irmão do meu avô, o tio Mário, que serviu na cavalaria do exército nos anos 60. Então essa foto é lá dos anos 50, anos 60. Olha só, mais uma coisa interessantíssima que o escritor coloca no livro, né? Então tem várias fotos. A foto do meio do livro é o casarão, que era do meu bisavô, né? Então que ainda está em pé lá na cidade de Mussum, né? Interior de Guaporé, na época, né? Essa foto, e mostra a dimensão do que era, né, essa família que tinha 60, 70 pessoas todo dia almoçando, né? E esse casarão era o salão de festas da comunidade, era o hotel da comunidade, e lá eles tinham várias, aquela coisa, muito trabalho, né? Então se plantava cana, se fazia cachaça, né, se comercializava, mas também tinha açougue, né, então se comercializava o gado,
leite, se vendia leite, então era muita coisa, né, através disso, porque era muita gente. E era um lugar onde a comunidade se reunia para fazer festa. Então são duas fotos do casarão, essa e a capa do livro também, e nas duas tem o meu bisavô. Não tem uma foto sua, né? Não tem nenhuma foto minha, ainda bem, né? Mas é isso aí. Muito interessante. Agora você passando essa parte das fotos se tornou mais interessante ainda. Saber que é da sua família. Então isso estava no sangue mesmo. Então essa obra só tem que ficar maravilhosa como ficou, né? A terceira parte, que inicia lá na página 68, 69, então, inclusive, tem a foto ali do meu avô, da minha avó, do meu pai criança ainda, né? Então, ali no colo do meu avô, a foto lá dos anos 50, né? Então, que ela retrata um pouco daquilo que era a realidade da família. Tem os meus tios, né? Tem esse meu tio ali que serviu o exército, o tio Agenor, o tio Mário, que estão vivos, estão bem ainda, né? Com certeza eles vão ficar muito orgulhosos, a família toda aqueles que tiverem a oportunidade de ver esse livro e que estão ainda aí entre a gente, vão ficar muito orgulhosos de ver. Com certeza. Né? E na contracapa, dentro das fotos também, tem a foto do meu avô, né, que faleceu esse ano. Então ele, que era o Nono Tony, né, que era uma pessoa filho de imigrantes, que sempre foi muito alegre, que sempre foi conhecido pelas cantorias, né? Então, na contracapa tem justamente ele com o grande parceiro dele, que era de cantoria, que era o seu Vivaldino Girardi, né? Então, ali você, logo que abre a capa, vem então o seu Antônio Vernizzi cantando. Aqui, né? O que ele mais gostava de fazer, né? Então, estar junto aos amigos, cantando, né? Celebrando a vida. Italiano, tomando vinho e cantando, eu estava contente, né? Isso aí, comendo uma polenta com uma fortalha, né? Característica dele. E aí ele, inclusive, eu tenho vídeos dele que, das últimas recordações que eu tenho, era justamente cantando. E era o que ele gostava de fazer, e é isso que passa para a gente como recordação. Tá certo. Professor, aqui na página 70 do livro, tem a música La Bella Violeta. Essa parece também, essa já é uma canção de alegria? O que tem a dizer sobre essa música? Essa é uma canção... A história dela e sabe cantar, eu sei que tu sabe cantar com certeza essa música. O que tu diz aí para quem está ouvindo aí? Essa é uma canção de alegria, de amor, né? Mas especialmente que é uma música que ela era entoada, também foi entoada muito na guerra, mas ela era entoada já antes, né? Tanto é que existem várias versões dela conforme a região dos Alpes em que ela é cantada. Temos a versão da Bela Violeta na Suíça, a versão da Bela Violeta na França, a versão da Bela Violeta na Itália. Em alguns lugares ela é chamada de Lioneta, La Bella Lioneta, La Bella Violeta, né? Então, vários nomes, né, que se dá para uma figura feminina. Então, é a figura da jovem apaixonada, né? Então, é um pouco isso que se falava, então, da ideia daquela que fica aguardando o amado, né, chegar, né? Então, a Bela Violeta que vai passeando, cantando pelos campos, né, e fica aguardando o amado, né, que nesse caso recebe o nome de Dindim, né? E aí ele tem que ir para a guerra, né? Então ele é convocado para a guerra, ele fala que não vou, ele fala inclusive, né, de ir para a guerra, ele diz, não vou conter a guerra, porque se mangia mal e se dorme per terra, né? Ou seja, para dizer que, da realidade que seria aquilo, né? Mas é bem interessante porque ela adormece, né? E nesse sonho dela, ela é guardada, né? Guardada, então, se ela vai para a guerra junto com ele diz, né? Você vai ser guardada por 4 soldados, né? Então, é justamente aquela ideia da promessa do amor, né? Mas que não pode ser
concretizado por causa da realidade. Aqui é bem interessante, inclusive porque cada regimento italiano chamava, né, essa violeta, né, cantava de um jeito. Então, os bersaglieri cantavam dizendo que ela seria guardada pelos bersaglieri, né? Os condottieri também. Então, cada grupo, ele então dizia então que ela seria guardada pelos seus soldados. Então, ela se torna também uma forma de identidade desse regimento. A marinha, que ela seria guardada pelos marinheiros, e assim por diante. Então, era a forma que eles tinham também para reforçar a identidade deles. E essa é uma música que ela está lá no livro de 1888, já como Canções do Piemonte. Piemonte é uma região que fica bem próxima da fronteira com a França, já, né, na Itália, e Constantino Nigra já escreve lá em 1888 esse livro que é Canções Populares do Piemonte, e lá aparece a Bela Violeta como a Lioneta. Então, essa história também, essa versão da música, com registros lá do século XIX ainda. E é uma canção que se torna muito popular no século XIX, no período do Risorgimento, que eles chamam, né, que a Itália é reunida, reunificada, e aí existe esse fenômeno cultural chamado Risorgimento, com a ideia do reforçar o orgulho de ser italiano, da cultura italiana, e é uma música que é muito entoada em toda a Itália neste período em específico. Muito bem. Professor, estou muito contente e muito feliz e digamos que aprendi bastante com esse livro e tenho certeza que quem vai ver esse livro, quem vai ler, todos agora terão, né, porque vai estar online, também a gente vai ter físico, vai agradecer por essa obra, porque sem dúvida nenhuma é uma obra que fala a história, né, e que conta Deus das alegrias, das tristezas, da guerra, tudo através da música, né? E as músicas, elas retratam a vida de um povo, né? 100 anos aí elas retratam a vida do povo italiano. E agora aqui com as partituras, né? E no final também, que tem um CD gravado aqui no livro, né? Quem tiver a oportunidade de adquirir, de conseguir o livro, né? Que vai ter CD que vai poder ouvir também, interpretadas na voz do Ezequiel Dalpozo, vai gostar muito. Então, eu só tenho que te dizer meus parabéns, né? Muito obrigado por tu fazer essa obra, tu se dedicar e mais uma vez parabéns mesmo, tá? Eu tenho que agradecer a oportunidade, né, a parceria, por ter acreditado, né, nesse projeto lá atrás, quando a gente começou a construí-lo, né? A gente sabe que o sonho que existe lá no nosso mundo imaginário das ideias, para concretizá-lo não é simples. E se não fosse, né, pela participação, pela produção da ARA e da Engaja, certamente ele não teria sido possível, né? E tantas outras pessoas que ajudaram, também a Andréia na diagramação, né, a gráfica Delta Print, mas em especial também, né, mais uma vez, agradecer os patrocinadores, né, Bebidas Fante, né, o frigorífico Passo Percote, Transportes Cavalinho, né, Adubos Coxilha, Amadem, em especial, né, ao Ministério do Turismo, também através da Secretaria Especial de Cultura, que foi por causa da Lei de Incentivo à Cultura que isso seria possível. Eu tenho certeza que não teria outra maneira de eu conseguir ter editado um livro hoje se não fosse pela Lei de Incentivo à Cultura, por isso a importância dessa lei, né, como ela faz com que o sonho de tanta gente pudesse ser concretizado, né, e esse meu sonho que se concretiza hoje, mas especialmente o quanto que a gente sabe que pode contribuir isso, né, para a memória das novas gerações, que muitas vezes hoje só tem o seu sobrenome italiano e não sabem o que isso significa, ou quanta carga e quanta memória tem a partir disso, né? Então, que seja um incentivo para que permaneça cada vez mais essa cultura, que a gente retoma, né, a cultura. Estamos próximos dos 150 anos da imigração italiana.
Então, que esse momento que acontecerá agora em 2025 seja justamente um momento desse reavivamento, esse orgulho, né, dessa nossa trajetória, dessa nossa história, mas especialmente assim para que marque, né, de fato, também esse livro e outras obras que poderão surgir, a importância de todo esse trabalho para a nossa identidade cultural do sul do Brasil. Então, muito obrigado mais uma vez, obrigado a todo mundo, obrigado, Sandro, por essa oportunidade. América, 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 cosa sarà la sta America? America, 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 un bel mazzolino di fior. All'America noi siamo arrivati.